Bem-vindos aqui à terceira parte do podcast da CDU para as eleições autárquicas de 2025. O meu nome é João Carlos Pérez, sou candidato à Junta de Freguesia do Montijo e Afonso Eiro. Luís e Kim, façam as vossas apresentações. O meu nome é Luís Miguel Franco e sou candidato da CDU a Presidente da Câmara Municipal de Montijo. O meu nome é Joaquim Correia, sou atual vereador da CDU na Câmara Municipal do Montijo e sou membro do Partido Ecologista aos Verdes. Como atualmente és vereador, Kim, falar aqui um bocadinho também daquilo que é o movimento associativo no Montijo. Tem uma grande força, sempre teve, embora seja cada vez mais difícil também cativar pessoas para estarem integradas neste movimento associativo das coletividades, dos clubes, porque a carolice já quase que não existe, não é? Como é que também vês esse movimento associativo aqui no Concelho do Montijo? Bom, o Montijo tem um movimento associativo muito rico, apesar de terem desaparecido algumas coletividades. Eu dou o caso da União, os Leões da Barrosa, mas mesmo assim apareceram também agora novas associações, temos um movimento muito rico. Agora, nós não temos políticas relativamente a esse movimento associativo. A Câmara Municipal tem alguns contratos de programa, mas muitas das vezes não há transparência relativamente a isso e, portanto, há que mudar a realidade, portanto, aqui no Concelho de Montijo. Nós pensamos que esses contratos de programa devem ser, como disse anteriormente, mais transparentes e assentes até naquilo que são as atividades dessas coletividades. E, portanto, temos aqui algum trabalho a fazer para que se perspective uma melhor integração dessas associações no Concelho. É um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, isto não vai nascer de um dia para o outro e eu penso que... Nem num mandato apenas. Nem num mandato apenas. Não vale a pena estar a esconder isso. Não. A primeira coisa é não enganar as pessoas. E, portanto, agora temos que agarrar em todas essas coletividades para depois dinamizar até o Concelho relativamente a isso. E aí eu vou buscar muito o nosso lema com trabalho, honestidade e competência relativamente a isso. Luís, com trabalho, com competência e com honestidade, também temos que traçar aqui um plano cultural, porque a cultura é fundamental. Apesar de todos os orçamentos do Estado ainda nem sequer contemplarem 1% daquilo que deveria ser proposto para todo esse movimento cultural, a cultura é cada vez mais fundamental para as pessoas também perceberem muito daquilo que, como dizíamos já nas outras partes anteriores do podcast, que tudo é política, até mesmo para perceber esse contexto político e social. Sim, sem dúvida, João. Repara, o movimento associativo, independentemente da área em que se situa, esteja ele situado na área cultural, desportiva ou meramente recreativa, vive momentos difíceis há já muitos anos. Por aquilo que disseste, cada vez menos há disponibilidade das pessoas para darem um pouco de si, porque a sociedade não permite, para darem um pouco de si a essa causa que é o movimento associativo. E, portanto, as pessoas que participam nesse movimento associativo vão tendo o dever, porque têm um dever e sentem esse dever para com aquela casa que criaram, que desenvolveram e não têm quem as substitua mesmo quando querem. Porque, na verdade, a sociedade não permite essa rotatividade entre as pessoas que estão nos diversos órgãos sociais do movimento associativo. Mas todas as coletividades, todas as associações, neste caso culturais, mas também desportivas e recreativas, devem ser encaradas como parceiras do município, parceiras no desenvolvimento de atribuições que são próprias do município, e é para isso que são celebrados contratos-programa. E, portanto, no que diz respeito à cultura, é preciso definir uma linha cultural, e que seja uma linha cultural que, por um lado, permita ao município oferecer cultura, produtos culturais diversificados às populações, desde aquela tida
como mais erudita, àquela mais tradicional, E popular. mais popular. A oferta cultural deve ser o mais participada, o mais diversificada que for possível, porque só perante essa diversidade é que nós enriquecemos do ponto de vista cultural, porque conhecemos as diferentes realidades. Porque conhecemos uma realidade ao ouvir, passo o exagero, mas ao ouvir ópera, conhecemos essa realidade e enriquecemos com ela, e também enriquecemos a assistir a uma atuação de um rancho folclórico. Portanto, deve haver transversalidade nessa oferta cultural. Agora, não pode ser só o município a oferecer esses produtos culturais. Devem ser convidadas e de certeza absoluta que estão disponíveis para isso. As associações, as coletividades, a criarem essa cultura neste espectro, neste âmbito de parceria com o município. Portanto, trazer o parceiro com o apoio financeiro e outros apoios do município no sentido da produção da cultura. Sim, por vezes até basta só apoio logístico. Sem dúvida nenhuma, mas repare-se, a construção de uma peça de teatro, a construção por parte de uma coletividade, de uma associação, de uma peça de teatro, faz intervir nessa construção jovens, menos jovens, portanto, todas as pessoas que vão atuar vão também enriquecer do ponto de vista cultural. E é assim que se produz cultura e se induz a necessidade de produzir cultura nas pessoas e esse apetite por mais cultura, porque quanto mais cultura, mais informação e mais cidadania informada podemos ter. E, portanto, existe essa necessidade de a Câmara Municipal ter uma política cultural. Em relação às associações que têm mais que ver com o desporto, não sendo um documento legalmente obrigatório, nós achamos que é fundamental haver uma carta desportiva local que permita fazer o diagnóstico das existências E das necessidades? das associações, das suas necessidades, dos seus objetivos, para que haverá sempre redundâncias, ou seja, haverá sempre uma coletividade que promove uma atividade que é promovida por outra. Mas para todos confluirmos municípios e associações num caminho único, que é oferecer desporto e também desporto diversificado às populações, que pode ir do futebol à ginástica, passando pela música, que também é um ex-libris do Conselho do Montijo, e, portanto, quer no desporto, quer na cultura, quer na recreação, há muito que fazer no Conselho de Montijo, sendo que nestas conversas que fomos tendo, já tivemos com alguns representantes de algumas direções de algumas coletividades, em alguns casos o município nem consegue oferecer no sentido de prestar o seu apoio na construção de candidaturas a fundos comunitários que essas associações querem apresentar para o incremento, a melhoria das suas instalações, das suas sedes sociais, e, portanto, há aqui um mundo, um universo de colaboração entre o município e as associações, um mundo para explorar e para concretizar. E Joaquim, essa linha orientadora desta carta desportiva é fundamental. É fundamental. Porque vou fazer aqui a questão já falámos aqui e abordámos a questão das promessas. A promessa do Parque Desportivo, que já tem 30 anos, que depois passou para estádio municipal, agora já é um estádio municipal com a capacidade para 20 mil lugares, com alguém que vai chegar aqui e construir o estádio sem dinheiro do município. Portanto, são essas promessas que andam aí no ar, mas não vale a pena estar a mentir, porque isso não vai acontecer. Não. Se não aconteceu há 30 anos, não vai acontecer agora. Portanto, o que é necessário também para desenvolver aqui eu só queria dizer duas coisas antes de entrar nessa fase, que há uma coisa que é importantíssima, que é a revisão do Estatuto do Dirigente Associativo. Porque sem isso, qualquer dia não temos dirigentes associativos. Isso é fundamental, isso é uma coisa que é a nível nacional, mas que nós temos que nos debater e até, se calhar, ser na Câmara Municipal um dos desafiadores para que na Assembleia da República se trate desse processo.
Depois, ainda a nível cultural, queria dizer só mais duas coisinhas. Nós agora temos a obra a decorrer ali do espaço da Trabatijo, e o Montijo fica a nível cultural já com alguma capacidade de desenvolvimento. Agora, isso tem que ser dado aos cidadãos. Esses equipamentos têm que ser restituídos à sociedade para que os cidadãos possam criar. E usufruir do espaço. E usufruir dos espaços. Não pode ser uma coisa redutora em que a Câmara Municipal tenha um chapéu e que não deixe as pessoas criar. Isso tem que ser devolvido à comunidade. A criação tem. A Câmara Municipal, eu costumo dizer que tem que ser o fósforo que acende o rastilho para que depois se possa criar, que os cidadãos se organizem e criem. Sim, até porque o Conselho do Montijo é uma terra de grandes artistas. Temos uma capacidade, temos uma grande capacidade, e muitas das vezes o que vem de fora é que é bom e não damos oportunidade aos que cá estão. Isso é a primeira coisa. A nível desportivo, nós hoje temos uma falência total a nível de equipamentos desportivos. Nós temos um campo ali, eu vou dar o exemplo do Campo da Liberdade, em que eu tenho vergonha que as pessoas, quando vêm ver aqui um jogo de futebol, têm uma casa de banho que é uma casa de banho de estaleiro. Nem tem um sítio para lavar as mãos. Quer dizer, isto é uma coisa básica. E a entrada para o campo, quando chove, então, parece... Olha as piscinas ribeirinhas. É quase. Não é? E, portanto, nós temos que olhar para estes equipamentos de uma forma totalmente diferente. Depois temos outra coisa, que as atividades de pavilhão, hoje nós temos 2 pavilhões, e temos mais alguns escolares que também são usados para isso, mas que a capacidade está completamente esgotada. Sim, com a criação de novos clubes que existiram aqui. Só para te dar um exemplo, há um clube de futsal que na pré-temporada vai sempre para o pavilhão da Moita porque estes não têm capacidade. Não têm capacidade. Nós tivemos o caso do ginásio Clube do Montijo, com atletas até que foram medalhadas a nível europeu, não é? E que estão a treinar na Montiagre, num pavilhão que muitas das vezes, quando lá chegam, têm restos de lá da feira agrícola, e com sujidade, etc. Lá onde fazem também a reparação dos caminhões, a garagem da Câmara, etc. E, portanto, temos esta incapacidade. É necessário, e isto não vai ser feito de um dia para o outro, como o Luís disse muito bem, até porque a saúde financeira da Câmara Municipal não é aquilo que... E já falámos nisso noutro podcast. Agora, nós temos que ver isto a longo prazo, vamos ter que criar esses equipamentos desportivos também. E o Montijo hoje tem uma necessidade. Mas já perdemos tempo demasiado. Não, perdemos 30 anos. O Montijo há 3 décadas que está parado. Nós temos a necessidade hoje de ter um pavilhão multiuso. Sem dúvida que temos essa necessidade. E até quando falámos até na questão urbanística, que nunca se precaveu isso, e que se nós formos ver a lei de bases do desporto, que diz que o Estado Central também tem que participar, temos que ir buscar essas verbas, temos que ser, junto do Governo Central, também reclamar aquilo a que temos direito. E isso é um dos papéis dos presidentes de Câmara, não é dizer que sim a tudo o que vem do terreiro do passo, não é? Até porque a nível do desporto, muitas vezes é a própria sociedade que oferece a possibilidade de praticar desporto às pessoas. Isso é fundamental, isso é fomentar o movimento associativo. Mas tem de haver condições, tem de ser oferecidas também condições a essas associações para prestarem esse serviço público aos cidadãos. Mas eu gostaria também de salientar aqui uma questão que foi por vós referenciada há pouco. É que se estamos perante carências que se têm vindo intensificando há cerca de 30 anos, nós se perspectivarmos essas carências e também perspectivarmos que a construção do novo aeroporto no Campo de Tiro vai ter por implicação necessária um aumento da população, estamos a falar provavelmente em necessidade de criação desses serviços públicos um pouco por todas as zonas urbanas e não urbanas. E, portanto, 30 anos de falência implicam um investimento muito significativo e implicam também a perspectivação do investimento que será necessário perante um aumento demográfico que se fará sentir com a construção do aeroporto no Campo de Tiro.
A nível do desporto, eu costumo dar um exemplo que demonstra, de facto, essa falência total daquilo que são as infraestruturas desportivas. Em 1992 tivemos atletas olímpicas e campeãs europeias de marcha que treinavam à volta do Parque Municipal. Hoje, se queremos ter novamente atletas olímpicas e campeãs europeias, continuam a treinar à volta do parque. E isto é o exemplo mais claro e evidente daquilo que são as infraestruturas desportivas no Montijo. Posso dar o exemplo do que foi, ao fim e ao cabo, as promessas do Partido Socialista. Eu numa sessão da Assembleia Municipal, quando deputado municipal, perguntei à então Presidente Maria Amélia como é que estava o desenvolvimento do projeto que foi apresentado com pompa e circunstância do Estádio Municipal. Do Parque Desportivo? Chamado Parque Desportivo, mas eu vou só já ao Estádio Municipal. Já estás na segunda fase. Já estou numa segunda fase da promessa. E em que ela me disse que poderia estar descansado, que haveriam seleções que vinham treinar cá para o Euro, que vinham aqui fazer o seu estágio. O Euro 2004. O Euro 2004. E, portanto, nós estamos em 2025 e continuamos aí à espera da tal promessa do Partido Socialista. Por isso é que eu digo, nós não prometemos. Não, nós prometemos. Mas prometemos, não prometemos e cumprimos. Não prometemos desta maneira. Pronto. Não prometemos desta maneira. Falando aqui de questões culturais que também já abordámos e desportivas, mas mais específicas, vocês concordam que, por exemplo, as festas populares de São Pedro têm que sofrer também aqui um volte-face daquilo que é a sua implementação atual, com participada totalmente pela Câmara Municipal, porque caso contrário é impossível realizar as festas de São Pedro, mas mesmo em termos de expansão, as festas do Montijo, por exemplo, vêm desde o Saldanha até à Praça de Torres. É uma extensão enorme, fala-se muito que os terrados são muito exigentes para os feirantes, que cada vez temos menos, a oferta também nesse capítulo, as pessoas dispersam-se muito, cada vez há mais tertúlias, onde estão só únicos e exclusivamente daquela tertúlia, já não há aquele convívio como existiam nas festas populares de São Pedro, apesar das nossas festas serem sempre as melhores. Mas acredito que tem que existir também uma reformulação nesse sentido, só tendo como base aqui as festas de São Pedro, não falando das outras que depois já podemos abordar. Sendo sincero, eu ainda estou a absorver o sentimento das pessoas do Montijo. Agora, posso dar-te a minha opinião. Em relação ao apoio financeiro da Câmara, parece-me que ele é incontornável. Parece-me que é impossível fazer festas sem esse apoio. Parece-me que é incontornável e, ainda para mais, as festas de São Pedro são icónicas, são emblemáticas, estão no calendário de festas, das festas populares da região ou mesmo da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, o apoio financeiro do município é fundamental, é incontornável, é necessário e acho que deve ser uma honra para o município poder também contribuir para a realização das festas. Em relação ao modelo, à área que as festas absorvem, posso dar-te, apesar de estar ainda a absorver o sentimento das pessoas do Concelho de Montijo, eu sempre tive, não sei se é resolúvel, mas eu sempre tive a percepção de que a Feira Franca estava demasiado distante, por exemplo, dos recintos das ruas das Largadas. E, portanto, quem ia à Feira Franca, a menos em família, a menos que fosse um aficionado absolutamente um aficionado intenso, dificilmente passaria ou transitaria da Feira Franca para ir ver uma largada de touros. E, portanto, eu acho que, efetivamente, existe aqui uma área... São os próprios feirantes que já se queixam que há cada vez menos pessoas a irem lá àquela zona. Para a feira. Agora, se houvesse a possibilidade... Desculpa, Joaquim. Não. E peço desculpa se estou aqui a cometer alguma heresia. Não, pelo contrário. A percepção, sempre foi a minha percepção. Pelo contrário. Se houvesse uma solução que permitisse concentrar o centro histórico e as festas se expandissem do centro histórico para as ruas das Largadas e depois haver um local de realização de Feira Franca não muito distante, não tão distante quanto aquele local em que agora é realizada a Feira Franca, talvez a concentração ajudasse
Mas isso só tem um caminho, é revitalizar a zona ribeirinha, a Feira Franca já não pode ser feita ali, não é? João, nós temos que ver aqui, o que se tentou fazer foi agradar a gregos e a troianos relativamente a isto, e nós temos que ir à história das nossas festas no Concelho de Montijo. E tu sabes, as festas de São Pedro eram feitas da Praça da República para o lado dos pescadores, porque São Pedro é o patrono dos pescadores. Ainda me recordo bem das largadas. Na chamada rua de trás. Ainda não me recordo tão bem. Recordo-me tão bem. Mas nós tivemos depois as festas do Divino Espírito Santo, que é o patrono do Montijo, e tiveste a chamada Festa da Fruta, que era ali na Praça 1º de Maio, na Rua Machado de Santos, etc. Portanto, e as festas são São Sebastião, que também... E essas estão ligadas à Festa da Fruta, à zona onde nasce a Alde Galega, etc. Portanto, nós temos que ter esta realidade, e o que se tentou foi agradar a todos, porque depois acabaram essas festas, ficou só as festas de São Pedro. Isto foi uma tentativa de agradar a todos. E depois, para agradar a todos, temos problemas relativamente a isso, em que hoje temos um espaço muito grande de festas e em que há uma dispersão enorme e não se consegue depois concentrar, parece que as festas estão sempre vazias. Agora, isto tem que ser feito auscultando as populações e ver aquilo que as pessoas querem e que acham que é o melhor. A criação de uma comissão de festas autónoma. Isto é assim, eu penso, a gênese das festas... Não está em causa a comissão de festas atual, que eles fazem um trabalho extraordinário, e as pessoas que fazem parte da comissão de festas nem sequer têm a possibilidade de usufruir das festas, porque estão sempre a trabalhar. E isso temos que reconhecer. Há uma questão que eu tenho criticado. E enaltecer. Temos que enaltecer o trabalho que fazem, que é fundamental. Agora, aquilo que eu tenho criticado... Tem que se começar a trabalhar das festas de junho a junho, não é em fevereiro ou em março. E não é só isso. Temos que olhar isto numa perspectiva mais lata. Porque eu continuo a dizer que relativamente às festas, não é só estas festas. E aquilo que tu falaste, a gênese das festas era sempre em comissões de festas. Que fazia depois para o Carnaval, que depois fazia... Ora bem, que era aí que eu queria chegar. Temos depois a Feira de Natal e o Carnaval. E que muitas das vezes era o dinheiro do Carnaval que servia de impulso depois para as festas. Isto foi sempre assim, foi sempre a gênese das festas de São Pedro, foram assim através dessas tais comissões. Aquilo que eu digo hoje é que há uma municipalização das festas. Eu hoje não considero que sejam as festas de São Pedro, mas que é as festas do município. Porque se perdeu esse tal cariz popular das festas. A Câmara tem que entrar com as verbas, isso aí, senão já todos vimos isso. Agora, nós... Até porque a imensidão e o patamar que as festas chegaram agora estar a regredir nesse sentido. Isso aí era importante. Os cachés dos artistas, os palcos... Estamos a falar da identidade do Conselho e o município tem de participar na preservação dessa identidade. Isso aí é inegável. Agora perdemos muito desse cariz popular que essas comissões independentes davam às festas. Até a questão das bandeiras, com as pessoas que iam recolher os donativos. Os donativos, como era a venda do livro das festas. Era, com a publicidade das empresas do Conselho, etc. Portanto, perdeu-se esse cariz todo popular. E até na feitura do programa, etc. Perdeu-se esse cariz. E eu penso que isto tem que ser... Temos que falar com a população. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Cada vez mais englobar as pessoas nas nossas festividades. Quem diz no Montijo, diz nas outras festas do Conselho, que temos várias. E o modelo tem de ser aquele modelo das festas. E quando falo do modelo das festas, falo não só de alguns conteúdos programáticos, mas também disto que estamos a falar, da extensão territorial da própria festa. Isso tem de ser participado pelas pessoas. Ou seja, estamos a falar de uma questão que é fundamental. Estamos a falar do ADN, da identidade do Concelho de Montijo. E, portanto, as pessoas têm de se rever, têm de acolher, têm de beber, têm de saborear este modelo ou outro modelo que considerem mais adequado. Aqui é fundamental respeitar a identidade do Concelho de Montijo e das pessoas que vivem estas festas há gerações. Há décadas. E como é que se pode partir para a criação dessa tal comissão de festas que trate
não só das festas de São Pedro, mas também do Carnaval, da própria festa do Natal, e como é que se pode conjugar tudo isso e congregar no sentido de que volta a ter esse cariz popular? Eu penso que, tal como no passado, não é? Existiam essas comissões de festas, pode-se voltar a esse modelo, se as pessoas acharem que é o melhor modelo. Com eleições depois ano por ano? Ou... Claro, com eleições de ano para ano. E tudo feito atempadamente. Agora, isso se for a vontade das populações. Nós continuamos a dizer que é fundamental a vontade das pessoas. Eu acho que se a vontade das pessoas, que tem de ser auscultadas, até porque rompeu-se com um paradigma, agora vive-se um outro paradigma. O regressar ao paradigma anterior tem de ir ao encontro das pretensões, das ambições, dos desejos das pessoas. E aí acho que é uma questão de identidade, de ADN próprio do Conselho de Montijo, que o município, a Câmara Municipal, tem de preservar. Se o modelo anterior era mais tradicional, é preciso perceber uma comissão de festas, ao fim e ao cabo, para poder receber dinheiros públicos, tem de estar constituída enquanto associação. Portanto, tem de ter personalidade jurídica. Mas depois, para além desse formalismo, não é um formalismo, é uma obrigação jurídica. É uma obrigação jurídica. É necessário que haja pessoas disponíveis para poderem desenvolver esse trabalho no âmbito da comissão de festas. Essa realidade existe. É palpável, é aproveitável. Eu acho que o município deve... O mais que o município pode fazer é o seguinte, dizer: estamos disponíveis para devolvermos a organização das festas novamente ao povo. O povo terá de tomar uma decisão. Sem dúvida. E em termos de decisões para as próximas eleições autárquicas, como é que esperam também que tudo isto vá acontecer? Há muitas dúvidas, surgiu pela primeira vez um movimento independente, diz-se que está tudo dividido, mas a única força congregadora continua a ser a CDU. João, eu acho que vive-se num instantâneo, acho que tem de haver um pensamento crítico por parte das populações do Montijo em relação ao trabalho realizado. Foi concedido um prazo de quase 30 anos ao Partido Socialista para mostrar aquilo que valia em termos de desempenho autárquico. Pelo diagnóstico que tenho ouvido, o Joaquim e tu têm sido também fiéis portadores desse diagnóstico. O diagnóstico é muito crítico. Há falências aos mais variados níveis. Mesmo para mim, olhando para o território do Montijo, há aspectos que traduzem uma gestão desastrosa aos mais variados níveis. E, portanto, o que estamos a dizer às pessoas é que nós estamos aqui, vamos ter uma visão sobre o território, vamos ter uma estratégia para implementar de desenvolvimento do Conselho de Montijo. Vamos ter candidatos, mulheres, homens, com experiência autárquica e que estão disponíveis a dar o seu melhor de si, para efetivamente termos um Conselho de Montijo mais atrativo e mais desenvolvido e que ofereça melhor qualidade de vida às suas populações. E, portanto, pedimos o voto e a confiança das pessoas neste sentido. Estamos disponíveis para contribuir para um Montijo melhor no futuro. Eu, relativamente a isso, e não gostando de falar muito nos outros, porque acho que nós devemos guardar todas as nossas energias para o nosso projeto, mas é óbvio que o Partido Socialista já mostrou o que tinha que mostrar no Conselho de Montijo. Hoje todas as pessoas falam que a gestão do Partido Socialista foi um fiasco total. Ouves agora esta nova ladainha do... Agora a renovação... Mas se pode esquecer 30 anos. O problema é que não se pode esquecer 30 anos e essa renovação, ao fim e ao cabo, é o que o Partido Socialista diz de 4 em 4 anos que está a renovar, mas está a renovar sempre para pior. E, portanto, as pessoas penso que já estão vacinadas relativamente a essa renovação. Relativamente às outras candidaturas que estão aí, há uma candidatura que eu não consigo perceber,
ideologicamente onde é que está o cimento, porque vai desde o Bloco até à extrema-direita e, portanto, eu não sei qual é o cimento que une aquilo. Poderei... Achas que vão fechar o 25 de Abril ou o 25 de Novembro? Pois aí tenho muitas dúvidas e, portanto, não sei qual é o cimento que agrega aquilo. Eu só ouço vão fazer tudo agora, vão fazer tudo. E prometem tudo e mais algum par de botas, e eu continuo a dizer que isso não é estar na política de forma séria. E, portanto, não dou muito para esse peditório dessa candidatura. Relativamente ao PSD, também estão com problemas, não sabem aquilo, não têm projeto para o Montijo, nunca tiveram. As únicas vezes que tiveram com responsabilidades políticas foi numa má aliança com o Partido Socialista, que deixaram as finanças da Câmara do Montijo com problemas gravíssimos e sem obra feita, mais uma vez, e portanto não dou para peditórios desses relativamente a essas candidaturas. Acho que nós devemos estar focados no nosso trabalho, porque somos a única força política, esta coligação é a única que tem projeto para o Montijo. Deixa-me só dizer isto, João, não vou referir às outras candidaturas, só me referi em relação ao PS, porque ao fim e ao cabo é poder há quase 30 anos. Claro. Até para fazer uma ligação com aquilo que nós podemos fazer. Claro. Queremos fazer. Agora, e é importante dizer isto porque há diferentes formas de estar na política. As nossas críticas, e nós faremos críticas necessariamente, já estamos a fazer críticas, serão em relação às medidas políticas que foram implementadas no futuro, em relação às medidas políticas que querem que sejam implementadas no futuro. E, portanto, serão críticas políticas, nunca serão críticas pessoais. E, portanto, da nossa parte, de nós três e de todos aqueles que nos vão acompanhar, vai haver elevação no desenvolvimento da atividade política e durante esta campanha eleitoral. Elevação, valores, como respeito, educação e consideração pelos nossos adversários políticos, que são adversários políticos, nada mais do que isso, não são adversários pessoais. E com certeza que também terão propostas boas. Com certeza. E que, se forem válidas, exatamente, estamos cá para apoiá-las até. Na não temos problemas da CDU ganhar as eleições, está completamente disponível para as aceitar, porque também não somos os donos da razão, nem da verdade. Nem nos propagamos como santos, porque há pessoas boas em todo lado. Isso é inevitável. Em todo lado. Há uma frase que eu sempre disse: enquanto vereador, o que for bom para o Montista é o nosso apoio. Sem dúvida. Só para terminar, vamos imaginar que eu sou um residente, um nativo do Montijo. Vocês encontravam-me na rua com aquela propaganda clássica: está aqui, sou o Luís, sou o candidato, sou o Kim, sou o atual vereador, tu vais votar na CDU, ou este é o nosso projeto. O que é que vocês faziam para me convencer? Eu tenho 18 anos, atualmente, se nota-se claramente, e é a primeira vez que vou votar. Essa pergunta é tramada. Sabes que o contexto de campanha e de arruada muitas das vezes leva as pessoas a receberem o papel, muitas delas, a esmagadora maioria delas, por educação, algumas rejeitam também, algumas a maior parte educadamente, mas não permite efetivamente conversar com a pessoa. Eu acho que conversar com as pessoas seria fundamental. E, portanto, se eu tivesse tempo para conversar contigo e para comer uma fogaça ou um pastel de nata e beber um café, já fez quase o meu voto. Explicar-te-ia efetivamente... Explicar-te-ia explicar-te-ia em traços muito sucintos quais são as nossas críticas em relação a estes 30 anos de governação do Partido Socialista, quais são os nossos compromissos, e dir-te-ia sempre que te diria sempre a verdade no âmbito da governação que viesse a fazer na Câmara Municipal do Montijo. Para o bem e para o mal, mas com a verdade contarias sempre. E eu acho que a verdade é um pilar fundamental para o restabelecimento da relação e da confiança entre representantes do povo e o povo de que emana esses representantes. É fundamental haver verdade para o restabelecimento da confiança e para evitarmos que algumas forças extremistas vão ganhando, através do seu populismo, um espaço nos diferentes órgãos representativos políticos. Joaquim, fala-se aqui muito de verdade, mas é certo que é através da mentira que muitas vezes se ganha as eleições. Pois, mas eu prefiro perder eleições e continuar a falar a verdade.
Isso é a coisa básica e é o nosso princípio. E uma coisa que nós podemos dizer às pessoas é que estamos aqui a trabalhar por uma causa que é a causa mais nobre, que é a política. E que esses populismos tentam fazer a detração de tudo isso. E, portanto, o que nós temos para dizer às pessoas é que contem com o nosso trabalho para tornar o Montijo muito melhor. Então, olha, para terminar, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Olha, foi um gosto. Para bem do Foi um Montijo. gosto. Foi um prazer Valeu. também. Valeu. Foi um gosto. E agora Agora é a fogaça e o pastel de nata. é uma fogaça e um Agora pastel de nata. exatamente. Para terminar. Vamos a isso. E vamos ao nosso trabalho.